Meus irmãos, vamos abrir então agora em Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Romanos 13, versículo 11 a 14. Está conosco pela primeira vez aqui a Dona Isabel, sua neta, Zaila ou Zaila. Onde está, Dona Isabel? Deus abençoe, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindas aqui no nosso meio. Vamos ler então, irmãos, Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Amém. Vem chegando o dia. Romanos 13, versículo 11 a 14. Muitas vezes, quando o pregador lê esse texto, ele cita uma história, que é a história de Agostinho de Hipona, teólogo do quarto século, um dos maiores teólogos da história do cristianismo, teólogo, filósofo profundo também, tanto que no curso de filosofia tem na grade ali, no currículo, Agostinho. Seja um curso de filosofia da USP, você vai ter lá este homem, Agostinho, especialmente no que se refere ao problema do mal. Mas este homem, no primeiro momento, totalmente perverso, vivendo na impiedade, na iniquidade, maniqueu no primeiro momento, ou seja, seguindo filosofias estranhas, mas a sua mãe, Mônica, não se cansava de orar por ele. Mônica orava, e ela dizia, ele narra isso lá nas confissões, que estava derramando ali lágrimas de sangue, meu coração sangra pelo meu filho, mas ela não deixava de orar. A melhor coisa que uma mãe pode fazer pelo seu filho é orar. E ele, extremamente inteligente, mas quanto mais conhecia, mais questionava, mais buscava os filósofos da época, mais angustiado ele ficava, porque não encontrava a verdade, não encontrava aquilo que realmente poderia preencher o seu coração, e a angústia dele foi aumentando. Certa vez falaram para ele, olha, eu acho que o homem mais sábio deste mundo é aquele homem. Encontrando o homem, ele viu que ele mesmo era mais sábio em algumas questões do que aquele homem. Ele ficou mais angustiado ainda. E aquela angústia começou a tomar conta do coração dele, de tal forma que ele se viu assim em desespero. E ele narra no seu livro lá, As Confissões, um livro excelente, um dos melhores. Sentia-me ainda preso ao passado, e por isso gritava desesperadamente. Em desespero ele começou a gritar assim para Deus: por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda, amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade? Ele sabia que ele era perverso, pecador, indigno. E ele diz, assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que de repente ouço uma voz vinda da casa vizinha. Olha aí como Deus age. Parecia de um menino ou menina, repetindo continuamente uma canção. Toma e lê, toma e lê. Veja, irmãos, o homem em angústia. De repente ele ouve uma criança
por ser um pouco longe, não consegue discernir se é menino ou menina, mas dizendo: toma e lê. Mudei de semblante e comecei com a máxima atenção a observar se tratava de alguma cantilena que as crianças gostam de repetir em seus jogos. Quer dizer, ele achava que era algum joguinho assim de criança, e as crianças cantavam de uma forma assim distraída. Não me lembrava, porém, ter escutado antes. Reprimi o pranto e me levantei. Aí ele pensou o seguinte: a única interpretação possível era a de uma ordem divina para abrir o livro e ler as primeiras palavras que encontrasse. Nós não cremos em revelação ou essas coisas assim que as pessoas têm abraçado e buscado hoje em dia. Mas, irmãos, nós acreditamos, nós cremos que Deus age muitas vezes de uma forma sobrenatural para alcançar alguém. Conversão, isso sim. Então ele ouviu ali: toma e lê. E ele disse: eu preciso tomar a Bíblia e ler. E o texto que eu encontrar vai ser Deus falando comigo. Ele pegou ali um rolo, naquela época ainda era assim. E o que ele leu? Romanos capítulo 13, versículo 13. E ele viu a lista ali da vida dele. Ele viu a lista ali dos seus pecados. Ele parou justamente neste ponto de se revestir do Senhor Jesus. E ele escreve: mal terminei a leitura, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida. Quanto mais ele conhecia a filosofia, mais em dúvida ele ficava. Quanto mais ele crescia no seu intelecto, que era extraordinário, eu diria até, mais em dúvida ele ficava. Mas ele leu esse texto e ele disse: dissiparam-se as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. O homem foi convertido. Olha o poder da palavra. Agostinho de Hipona, um homem devasso, vivendo na impiedade, ele conta que a vida dele era totalmente dissoluta, desregrada. E ouve uma voz: toma e lê. Uma criança cantando talvez um cântico até da época, ele não sabe direito, mas que Deus até isso usou para despertar a vontade dele de ler a Bíblia. Ele abre em Romanos e lê aqui a sua própria vida: orgia, bebedice, pudicícia, dissolução, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Uma luz atinge o coração dele e agora ele é um verdadeiro cristão. Que poder da palavra, que providência de Deus. Esse texto fala de 3 coisas básicas: despertar, andar e revestir. Veja, despertar. Irmãos, já é hora de vos despertardes do sono. Paulo não está falando para alguém que está dorminhoco ou preguiçoso. Paulo está falando daquela sonolência, aquela preguiça espiritual. É como se ele estivesse dizendo: acorda, crente, acorda, desperta, esteja alerta. E ele dá 3 razões. Primeiro, vocês conhecem o tempo. Aqui certamente não está falando do tempo cronológico. Hoje é o dia tal, horário tal. Esse é o tempo mais linear, sequencial. E tem uma palavra na língua grega para falar desse tempo, cronos, que vem cronologia, essas coisas, mais sequencial. E não é cronos que ele usa aqui, é kairos, que é uma ocasião, é um tempo. Estou citando essas palavras porque os irmãos devem ter ouvido já. É uma ocasião, mas não exatamente um tempo específico. A ocasião agora é do fim. O tempo é do fim. A situação é do fim. Então não está falando do dia, do mês especificamente, está falando da época. Vocês conhecem a época. Nós estamos no fim. A história está acabando. E por que Paulo tinha isso tão aceso no seu coração, como nós vimos agora na liturgia em 1 Tessalonicenses? Porque o último evento antes da vinda do Senhor Jesus, na história da redenção, foi a morte, ressurreição e ascensão dele. O que mais Deus irá fazer? Nada, exceto voltar.
Então está no fim. Ainda que haja um desdobramento deste ato de redenção do Senhor Jesus, incluindo a salvação de Israel no fim, o período da apostasia, etc., mas são sinais do quê? Do fim. Paulo está dizendo, vocês conhecem o tempo. Eu acabei de explicar para vocês que nós estamos no último período, na última época, na última ocasião da história. Amados irmãos, nós somos cristãos e nós não podemos viver como se não estivéssemos nos últimos dias. Cada vez mais a vinda do Senhor está próxima. Veja aí, a salvação está próxima. Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada vez mais perto. Paulo já disse isso lá. E agora? Já está assim colando em nós, irmãos. Alguém pode dizer, mas a salvação está próxima ou nós temos a salvação? Depende do sentido em que a palavra é usada. Essa é a famosa significação da palavra. Qual que é a aplicação da palavra dentro do contexto? Nós somos salvos em Cristo. Agora a palavra salvação, que significa essencialmente libertação, ela tem um sentido mais completo na glória. Em Cristo somos salvos, mas como o pecado habita em nós, e nós vivemos num mundo caído, nós seremos salvos do pecado e do mundo caído. Somos salvos em salvação, poderíamos assim dizer. A noite está acabando. Não sei se você já teve algumas madrugadas aí, acordado, ou levantou de madrugada, abriu a janela. Então você vê aquela mistura da noite e o dia chegando. Paulo está dizendo isso, é a madrugada. E aí desponta aquela primeira estrela, é a estrela da manhã, é o Senhor Jesus que anuncia um novo período. Paulo então está dizendo, vai alta noite, ou seja, o novo dia, o raiar do novo dia já está brilhando, Jesus está voltando, Paulo está dizendo. Deixe então as trevas, as obras das trevas, versículo 12, e revistamo-nos das armas da luz. Por que diz aqui obras das trevas? Porque normalmente, naquela época, as pessoas faziam tudo o que está aí no versículo 13, de noite, na escuridão. Roma era muito escura de noite. As coisas mais depravadas e imundas, as pessoas faziam de noite. Faz hoje, faz também. A diferença que estamos vendo é a seguinte, faz de dia também hoje. Sem vergonha, sem pudor, e anuncia ainda para os outros que está fazendo aquilo. Isso já é um sinal também da proximidade do fim. Não somente faz, mas faz em pleno dia. Hoje nós já não vemos mais tanto essa diferença, como Paulo está falando aqui. Mas ainda tem. Ainda tem gente que faz muita coisa errada no escuro. Ninguém está vendo. E como eu li certa vez, o que você faz quando ninguém vê é o que você é. Não é boa essa frase? Eu sou o que sou quando ninguém está vendo. Ali sou eu mesmo. Que site que eu entro? Que conversa que eu tenho? O que eu assisto? O que eu converso quando não tem nenhum cristão ali perto? Este sou eu. Não sou só quando estou condicionado, digamos. No culto, é claro, aqui ninguém vai cometer um pecado desses aqui. Ninguém. Agora, e quando não tem ninguém perto? E quando é na escuridão, no quarto, em qualquer outro lugar, quando está longe? As obras das trevas. Paulo diz, aquelas sujeiras, aquela imundícia da escuridão, das trevas, da madrugada, abandone isso e se revista agora das armas da luz, tudo que é verdadeiro, tudo que é luz, tudo que é bom, não aquilo que é mal, da escuridão, das trevas, abandone isto e se revista da luz.
Primeira ordem, despertar. O crente está dormindo, está em casa quando deveria estar no culto. E Jesus chega para Pedro e fala: Simão, tu dormes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Acorda, Pedro. Vai orar. Vai ler as Escrituras. Esteja em comunhão com os irmãos. Desperta. Desperta. Segundo, o andar. Despertou? Então anda. Versículo 13. Andemos dignamente. Aqui é de forma decente, como em pleno dia. Às vezes a pessoa, ela se transforma quando vai em alguma festa, não é? Isso tinha. As festas noturnas. E aí a pessoa colocava uma certa roupa, tal, e criava aquela expectativa, porque ia para essas festas noturnas. E a pessoa era uma coisa de dia, mas nessa, aspas, balada aqui, para usar um termo moderno, virava outra. Como pode? Como pode um jovem que se diz cristão, durante o dia ele é uma coisa, no domingo ele é uma coisa, mas na sexta à noite, durante a semana, aí é bar, balada, barzinho, lugares de prostituição. Paulo diz, não dá, é uma coisa ou outra. Infelizmente, as igrejas que não sabem o que fazer, que não têm a Bíblia na mão, nem no coração, muito menos, colocam essas coisas do mundo dentro da igreja. Vamos atrair os jovens. O único problema é atrai a carnalidade dos jovens, assimilando o mundo com a igreja, como se fosse uma coisa só. Então Paulo está dizendo, olha, sejam pessoas decentes, honradas, que se vestem bem, que falam bem, que têm um controle do próprio corpo. E ele começa, primeiro, orgias. São as festas imorais. Talvez você esteja pensando no sentido muito imoral, mas às vezes não chega tanto também. Não é só aquele sentido extremo de imoralidade. Muita bebida e depravação sexual. É o carnaval, é a balada, é o ficar, é a pornografia, são as conversas ilícitas. E como que o crente está misturado nisso? Como que o crente está nessa Sodoma e se sente normal ali e desfruta desses prazeres? A palavrinha orgia aqui é bem importante. O dicionário da língua grega traz até o contexto. Era uma procissão ritual. Procissão normalmente a gente usa num contexto mais religioso, mas procissão se refere a andar assim na rua. Todo mundo andando no mesmo sentido, então pode ser no sentido religioso ou totalmente imoral, como era este aqui. Então tinha uma procissão ritual noturna. As pessoas semi-embriagadas. Por que semi-embriagadas? Para que ainda conseguissem andar e cantar. Semi-embriagadas, frenéticas, que desfilavam pelas ruas de Roma, de Atenas, de Corinto e tantas outras. Pelas ruas com tochas e músicas, em honra a um deus chamado Baco. Era o deus do vinho, chamado também de Dionísio por outros, ou qualquer outra divindade. Então daí usa essa palavra genericamente para qualquer festa, reunião, até altas horas da noite. E aí cair em mau comportamento, que eu não vou nem citar aqui, tão depravado que é. Esses filmes que mostram um jovem entrando na universidade, aí esse mundo vai cair aqui sobre ele, para ele descobrir os prazeres assim da juventude. Não é isso que os filmes vendem? Você precisa conhecer essas coisas. Você precisa ter esse prazer da juventude. Isso é um lixo. Veja como Deus vê as coisas. Isso é um lixo. Mata as pessoas. Estraga a juventude, isso sim.
existem partidos incentivando isso, livros incentivando isso, filmes incentivando isso, pais incentivando isso. E não é só com jovem, não. Tem muito adulto, até idoso, em bar, balada, barzinho, nessas festas, carnaval, fazendo vídeo na internet como se fosse o máximo. Que coisa terrível. É popular. Essa festa hoje, que acontecia muitas vezes em Roma, mais de uma forma assim, contida, etc. Hoje é por todos os lados, por todos os cantos. Segundo, bebedice, embriaguez, impudicícia, imoralidade sexual. Preserve o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é membro de Jesus Cristo. Não é teu. Não é teu para fazer tatuagem. Não é teu para ficar com um, fica com outro. Ter relação antes do casamento é pecado. É depravação, é imoralidade. E não coloque dentro da sua casa, diante dos seus olhos, aquilo que é imoral. Sabe por quê? A gente vai acostumando. Nosso coração é assim. Vai acostumando. Daqui a pouco está achando normal. E não só está achando normal, daqui a pouco estará fazendo. Fazendo. E aí a chamada rainha dos baixinhos engravidou. Não estava nem aí com o marido, só queria engravidar. Depois disso, um monte de menina engravidou também. E os Beatles pregando, amor livre, amor livre, amor livre, os hippies e tantos outros cantores. Deu nessa geração totalmente desenfreada. E hoje o que é família? O que é família? Dia das Mães, você tem até medo de ver as propagandas de Boticário, Natura, Burger King, até sabão em pó, Omo quer falar sobre isso e lacrar tudo. Impudicícia, imoralidade, dissolução. Aqui é quando a imoralidade, que já está caminhando, mas dissolução, soltou o freio. Não tem limite mais. Moisés lá no monte recebendo as tábuas da lei, diante da face de Deus, e o povo lá, em pouco tempo, desenfreado. Basta pouco, irmãos, para a gente cair numa situação assim de dissolução. Sabe o que bebia muito? Para ficar sem freio. Abacuque diz que um convida o outro para beber, para ali contemplar as vergonhas, porque chega uma hora que a pessoa realmente fica sem pudor, sem decência, então faz o que antes não faria. Dissolução significa licenciosidade, devassidão, falta de freio, desejos vergonhosos, quase animalescos, e a lei proíbe relação com o animal. Por que a lei proíbe isso? Que absurdo. Está tendo ideia e gente falando sobre isso hoje. Não há limites para a maldade e a depravação humana, incluindo a sexual. A pessoa se escraviza nesses prazeres, é perdida para aquilo que é vergonhoso. Amados irmãos, se um puritano lá de trás viajasse no tempo, vamos dizer assim, caísse na nossa época, ele iria surtar. Primeiro, contemplando a igreja, ele ia dizer, como Paulo está dizendo, desperta, igreja, desperta. Desperta, família. Cuida melhor dos seus filhos. Cuida melhor da decência, da moralidade dos seus filhos. Dissolução, aquela pessoa que não conhece mais limite. O capricho, a petulância, faz. Ao lado dessas coisas, e olha, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja. Isso aqui é os de fora, né? Não, ele está escrevendo para a igreja. Porque de vez em quando alguém pode deslizar e começar a namorar, por exemplo, estas coisas, ou seja, olhar para isso com atenção, com vislumbre. Será que não é bom mesmo? Será que não tem um outro lado que eu ainda não conheço? Isso é a conversa do diabo. Lá para Eva, lá atrás.
Não, será que o fruto não é bom? Não. E esse outro lado da história? Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para esses cristãos num contexto de uma sociedade pagã. Agora observe, ao lado dessas coisas que nós pensamos assim, pesadas, ele coloca contenda e ciúme. Contenda é discussão, hostilidade. Ou seja, uma pessoa que está sempre disposta a brigar, não pacificar, brigar. Você fala uma coisa, já espera resposta ríspida, ácida, atravessada. Aí o cristão se orgulha, não, orgia jamais, bebedice, não, nada de cerveja, nada da minha vida disso aqui, nunca. Mas tem contenda, Paulo coloca no mesmo grupo. Ciumento está no mesmo grupo. Ira está nas obras da carne, lá que começou com prostituição, depois eles falam ira, e etc, etc. Ciúmes, aquele ardor rival do que o outro tem. O que veio antes são os pecados dos prazeres externos, que a pessoa está buscando para satisfazer a carne. Agora, esses aqui são aqueles egoísmos, aquela questão mais interna, que a pessoa sempre está voltada contra, contenda, ciúmes. Mesmo grupo. Contenda, ciúme, trevas. Orgia, bebedice, impudicícia, dissolução, trevas também. Remédio para tudo. Terceiro, revestir. Aí Paulo diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem nada a ver com essas coisas. O Senhor Jesus traz equilíbrio para a nossa vida. Quando Agostinho conheceu a graça de Deus, ele abandonou tudo. Não é uma regra que chegou para ele. Agostinho, agora você não pode mais fazer isto, não pode mais fazer aquilo, nem aquilo outro. Ele não queria mais nada disso. Isso só afundou ele ainda mais, piorou o estado dele. Agora ele amava o Senhor Jesus de todo o seu coração. Agora ele tinha vida, ele conhecia Jesus. Agora ele abandonou o pecado. Se revista então do Senhor Jesus e seja unido com ele. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Dispor, olha aí, nada disponhais. A NVI colocou muito bem aqui. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Disponhais, lembra daquela palavra dispor? Quando você quer servir alguém com disposição, fala assim, ao seu dispor, não é? Não diga para a carne, olha, eu vou fazer tudo o que você quiser. O que a gente vai fazer junto amanhã? Como que eu vou satisfazer? A carne, não a carne aqui, a matéria, mas essa natureza contra a qual ainda lutamos para sermos santos. Não se coloque à disposição deste lado pecaminoso da vida. No tocante às concupiscências, a palavra concupiscências não é muito usada, se refere a esses desejos fortes, a paixão, o ardor, aquilo que queima, e a pessoa diz, eu quero, eu preciso disso, eu vou fazer, eu não consigo ficar sem fazer isso. E aí atende a carne e não o espírito. Ouça a voz de Deus. Não diga sim para o seu coração, diga não. Não para a carne, sim para o espírito. Não para as trevas, sim para a luz. Não para o diabo, sim para Deus. Não fique imaginando de noite como irá pecar no dia seguinte de manhã. Não fique ali amargurado contra aquele irmão, né, a contenda, o ciúme, pensando assim, o que eu vou fazer contra ele? Como que eu vou revidar? Como que eu vou falar agora com meu chefe lá, vingar? Isso é a disposição, é a premeditação da carne para fazer o mal.
para encerrar. Este homem, Agostinho de Hipona, escreveu, irmãos, um texto, e talvez foi o mais lindo que eu já li na literatura cristã. Estênio Março fez até uma música. Tarde te amei. Ele olhava para todos os prazeres que ele teve antes, e ele pensava: Senhor, por que não te amei antes? Por que eu não te conheci antes? Ouça, por favor, com atenção esse hino belíssimo. Está lá em Confissões também. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Olha agora, irmãos. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Finalmente encontrou Jesus, o homem. E bastou esses 2 versículos, mas também muito das orações de Mônica, a mãe dele. E este homem foi esta bênção. Olha a profundidade com que ele falava sobre Deus. Que Deus toque o nosso coração. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Amém. Vamos orar. Ó Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Nós, pecadores, buscamos em lugares tão vazios o prazer. Nada encontramos senão a morte, o mal, aquilo que é indigno, indecente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o Senhor nos chamou, aquele chamado irresistível, fomos atraídos com os laços de amor. O Senhor nos ganhou completamente, somos teus agora para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, do erro, do engano. Agora somos teus, somos filhos da luz. Sendo filhos da luz, queremos andar como filhos da luz. Agora, Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que queremos rejeitar aquilo que o mundo oferece, o prato do inimigo, os manjares da Babilônia. Tira, Senhor, isso do nosso coração como desejo. Esse mundo, Senhor, tão baixo, tão indigno, essa prostituição generalizada. Ó Deus, santifica o teu povo. Santifica, Senhor, o celular, a televisão, os pensamentos, o olhar. Para que sejamos santos, porque o Senhor é santo. Para que as nossas mãos sejam santos, o nosso olhar, o nosso corpo, que é templo do Espírito, é templo teu, Senhor. Tua palavra diz: revestivos do Senhor Jesus, Ele está vindo, Ele está voltando, o nosso Rei. A noite está acabando, este mundo está passando. O período das trevas está dissipando, indo embora. O raiar da luz está chegando, o Senhor Jesus está vindo. Ó Deus, desperta a igreja. Desperta a igreja para orar, para ler a Tua palavra, para ter uma vida santa, para se revestir do Senhor Jesus, para estar bem unida com Cristo, amando Cristo, pregando Cristo.
Salva-nos, Senhor. Toca no nosso coração, como o Senhor tocou no coração de Agostinho. Salva, Senhor, a nossa vida. Salva os crentes aqui, Senhor. Salva aqueles que estão se perdendo no engano do pecado. Livra o Senhor do inferno. Livra-os das garras do inimigo, deste mundo tenebroso. Livra, Senhor, converte os nossos filhos a Ti. Converte, Senhor, traz de volta os afastados, para que não caiam no engano, na falácia deste mundo. Tem misericórdia, Deus. Traz de volta, Senhor. E guarda os que estão aqui hoje. Guarda, Senhor, o Teu povo na Tua presença. Coloca, Senhor, freio na nossa vida. Freio nas nossas paixões, vontade, os desejos. Coloca ordem, Senhor, no nosso homem interior, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Disciplina, Senhor, a nossa vida, para que não sejamos como o mundo. Tem misericórdia de nós e salva-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor.